Bom, pessoal, nós vamos falar aí do controlador de temperatura para controle de refrigeração, o Z31 da Coel. Nós vamos falar aí um pouco sobre esse controlador e um pouco aí sobre a configuração. Vamos falar aí uma configuração bem básica aí. Então nós temos aqui o esquema elétrico do controlador. Vamos aumentar um pouco aqui. Então 1 e 2 é a alimentação. Depois nós vamos mostrar lá no manual falando sobre a alimentação, que ele tem de 100 a 240 VAC, ou de 12 a 24 VAC ou IVCC. Então nós vamos mostrar lá no manual. Depois aqui temos aqui a saída, que é o 4 e o 6, um contato aberto. E o 10 e o 11, a sonda aí que vai fazer a leitura da temperatura. Então, dessa forma aí que o controlador, esse controlador funciona. Então nós vamos aqui ao manual do controlador. O controlador é exatamente esse. Aqui ele fala sobre como alterar o set point. Então pressionando aí a letra P para alterar aí o set point. Então com a setinha para cima e para baixo eu vou ao valor que eu desejo programar, eu pressiono a letra P novamente e aí eu programei o set point. Depois ele fala como alterar os parâmetros. Então pressionando a letra P e segurando por aproximadamente 5 segundos, em seguida o display mostra o código, o valor do parâmetro, ele mostra o código do parâmetro. Então setinha para cima e para baixo, aí eu consigo navegar pelos parâmetros. Então depois eu vou ao parâmetro que eu quero alterar, pressiono a letra P. Então eu entro naquele parâmetro, com a setinha para cima e para baixo eu coloco o valor aí que eu desejo programar para aquele parâmetro. Se eu pressionar a letra U por 2 segundos, eu saio dos parâmetros. Se eu não pressionar nenhuma tela, após 20 segundos ele sai automaticamente dos parâmetros. É dessa forma aí que ele funciona. Depois ele vai falar sobre como alterar os parâmetros com senha. Veja que o último parâmetro aqui, ele fala de uma senha e ele vem desabilitado, mas é possível habilitar e colocar aí uma senha. Eu nunca coloquei, normalmente eu deixo sem senha, mas de repente a pessoa quer colocar aí uma senha, está dizendo aí que é possível. Então, ele está dizendo como alterar os parâmetros com senha. Então, pressionando a letra P por 5 segundos, o display vai aparecer a mensagem RP. Então ao pressionar e soltar a tecla P, o display mostra 0. Então setinha para cima e para baixo eu coloco a senha que foi configurada. Depois eu pressiono a letra P. Se a senha estiver correta, então ele entra aí nos parâmetros de configuração. Então, dessa forma que o controlador funciona. Depois daí eu venho aqui para os parâmetros aqui de configuração. O limite de segurança inferior do set point, então de menos 58 a 109 graus Celsius, eu venho programado menos 50. O limite de segurança superior do set point, ele é de menos 58 a 109, ele é programado 99,9 graus Celsius. O que acontece? O set point, depois ele vem aqui o SP, o set point, que é de menos 58 a 109, também é a mesma coisa. Se eu quiser, por exemplo, deixar aí que o operador, alguém que vai mexer nesse controlador, ele consiga navegar entre menos 10 e 10 graus positivo, menos 10 negativo e 10 positivo. Então no limite inferior eu coloco menos 10, no limite superior eu coloco 10. Então a pessoa que vai alterar aí os parâmetros, ele consegue colocar aí um valor entre menos 10 e 10 positivo. Então seria o limite inferior e o limite superior. Então no set point ele só vai conseguir
navegar entre menos 10 graus e 10 graus. Essa forma que funciona. É a mesma que funciona para os demais controladores aí. E aqui o set point, que seria o valor, ele está dizendo aqui que é o valor de temperatura para desligar o compressor. Então, como ele está falando de resfriamento, né? Então chegou no set point, ele desliga o compressor. Ou ele abre a saída. O offset seria aí o parâmetro que você consegue ajustar a fazer a correção da temperatura. Digamos que alguém veio calibrar o controlador e fala que ele está lendo 5 graus a mais aí. Então no offset é possível ajustar aí para que ele faça a leitura corretamente. O esterese diferencial do controle, nós vamos falar logo mais sobre esse esterese. A parte de degelo aqui eu nunca usei. Eu instalei esse controlador só para a torre de resfriamento. Não usei para ir para outro fim. Mas tem aqui os valores programados, né? Intervalo entre degelo, retardo do degelo na energização e duração do degelo. Então está tudo programado aqui. Funcionamento do buzzer. Aqui tá em off. Então aí se a pessoa quiser configurar alguma coisa aí, é possível. Aqui está falando de algumas coisas que aparecem aqui alguns LEDs que aparecem aí na tela do controlador. Nós vamos aqui embaixo. E aqui embaixo ele mostra como montar o código aí para fazer o pedido do controlador. Z31. Se eu quiser aí um touch, eu coloco S. Se eu quiser aí de ser a 240 graus, eu coloco H. Se eu quiser de 12 a 24 VAC, VCC, eu coloco G. Se eu quiser com buzzer, eu coloco B. Se eu quiser com a tela azul, eu coloco B. Se eu não quiser com a tela azul, quiser vermelho, é só pôr um traço. E daí sucessivamente. Então, dessa forma que monta aí o código para usar aí. E ele tem aqui uma sonda. Repare que ele vem exatamente com essa sonda aqui, NTC. Mas como eu usei aí numa torre de resfriamento, então para adaptar eu não consegui usar essa sonda. Eu pedi para comprar uma sonda com rosca para adaptar aí na tubulação e rosquear na tubulação para ler a temperatura da água. Dessa forma que eu usei, né? Então aqui ele mostra a alimentação, onde ele vem com uma fase no 1, a outra fase no 2, e daí ele faz um jump para o 4. Quando fechar a saída aqui, interliga o compressor, porque o compressor está ligado também nessa fase aqui. Ele está falando aí do sistema de refrigeração. Então vamos falar aqui sobre esse esterese aqui que nós falamos. Então veja aqui, ele deu um exemplo aqui da temperatura desejada. Então, a temperatura desejada, que seria o set point, ele coloca igual a 1, um grau positivo. O diferencial, que seria o esterese, ele coloca 3, ele está dando um exemplo aqui, 3 graus Celsius. Aí está dizendo aqui que o SP mais o RD, ou seja, o SP é igual a 1, mais o RD, que seria o diferencial, aí o esterese igual a 3. Então ele soma aqui 1 mais 3 igual a 4. Ele está dizendo a faixa de controle será de 1 a 4 graus Celsius. Ao atingir 1 grau, o compressor desliga, e ao chegar em 4 graus, o compressor religa. Então ele está mostrando aqui, digamos que a máquina está desligada, está em temperatura ambiente aí, ligou, o compressor liga, vai até o set point. Chegou no set point, desliga o compressor, subiu a temperatura. Subiu a temperatura, chegou no esterese, aí no diferencial, ele religa. Chegou no set point, ele desliga. É dessa forma que ele funciona. Ele vai trabalhando entre o set point e o diferencial. Ele vai trabalhando nessa faixa aqui. Por que essa faixa para ele trabalhar? Para que ele não fique liga, desliga em cima do set point ali.
Então ele precisa ter um range aí para não dar problema, senão vai acabar queimando o compressor. Aí liga, desliga para manter exatamente aquela temperatura. Então isso aí vai acabar danificando o compressor aí, porque tá ligando e desligando a todo momento. Então é isso que ele está falando aqui nesse exemplo aqui. Então o que acontece? Nós falamos da alimentação, nós estamos falando da saída, nós já falamos da sonda aqui, que seria o cara que vai fazer a leitura lá para mandar aí na tela do indicador aí, para fazer a leitura da temperatura. Então o que acontece? Quando chega no diferencial que ele subiu a temperatura, fecha o contato aqui. Ele está falando lá do compressor de resfriamento, fecha o contato, ele liga. Chegou no set point, ele abre o contato aqui e desliga. Então o que acontece? Ele fecha o contato quando chega no diferencial. Quando cai, que chega no set point, ele abre o contato, ele abre aí a saída. Quando chega no diferencial de novo, ele fecha o contato. Então fica abre e fecha. Ou seja, chega lá em cima, ele abre, que chegou no diferencial. Chegou no set point, ele fecha aí para estar ligando o compressor. Ele está dando um exemplo aí de um compressor aí no sistema de refrigeração. É dessa forma aí que funciona. Acho que nós falamos aí de todas as configurações do controlador, pelo menos o básico aí. Beleza? Um abraço, até mais.